Olá pessoal, professora Ana Lúcia, trazendo aqui operações com radicais, envolvendo aqui adição e subtração com radicais. Observem que nós vamos adicionar ou subtrair as raízes, né? Os radicais com raízes iguais. Aqueles que forem diferentes, nós não podemos adicionar nem subtrair. Então, aqueles que a gente vê que é impossível, mas não é impossível. Quando você vê os radicais, raízes diferentes, alguns nós vamos encontrar aqui os termos semelhantes através da decomposição em fatores primos, né? Aqui vocês viram que já está tudo mastigadinho, então nós temos aqui, somamos a parte inteira, 9 mais 4. Então, vamos colocar aqui 9 mais 4. As raízes são iguais, então, tá vendo aqui como as raízes são iguais? Aí, nós repetimos as raízes. Então, 9 mais 4, 13. Né? Então, fica 13, raiz de 11. Aqui, nós temos 10 raiz cúbica de 5. Aqui é raiz quadrada, né? 9 raiz quadrada de 11 mais 4 raiz quadrada de 11. 10 raiz cúbica de 5 menos 3 raiz cúbica de 5. Então, 10 menos 3 é igual a 7. 7 raiz cúbica de 5. Você pode observar e dizer, mas é fácil dessa forma. Só complica um pouquinho na decomposição, quando você tem que fazer decomposição em fatores primos. Mas se você observar o passo a passo, você vai aprender. Então, nós temos aqui 3 raiz quadrada de 5, mais 4 raiz quadrada de 5, menos 1 raiz quadrada de 5. Então, 3 mais 4, 7. 7 raiz quadrada de 5, menos 1 raiz de 5, vamos ficar com 6 raiz quadrada de 5. No exemplo D, eu já deixei o espaço maior, porque nós vamos decompor o 24 e o 54. Já fiz aqui a decomposição. Já fiz a decomposição do 24. Aqui nós temos 24 por 2, dá 12, por 2, 6, 6 por 2, 3, 3 por 3, 1. Na divisão do passo a passo, todos os números pares são divisíveis por 2. Então, 12, 24 dividido por 2 é 12, 12 é par, divide por 2, que é 6, 6 é par, divide por 2, que é 3, e o 3 eu só posso dividir por ele mesmo, por ele ser um número primo. Como a raiz é quadrada, então ficou aqui, ó, 2 ao quadrado, vezes 2 e vezes 3. O que eu fiz? Eu coloquei aqui em radicais separados. Aí ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é esse aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 e vezes a raiz quadrada de 3. Observe que o 2 e o 3 não tem expoente, para a gente simplificar através da divisão. Então, esse 2 aqui, como ele tem expoente, ele fica fora da raiz, através da divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que é 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2. Então, esse 2 aqui, essa raiz que tem expoente 2, ela fica fora do radical. Então, nós temos aqui, então já vai ficar 2, né? Esse 2 aqui é este aqui, e multiplica as raízes entre si. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 6. Você pode colocar cada um no seu radical ou tudo junto, conforme eu fiz aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Eliminando 2, eliminando 2 com 2. Esse 2 aqui é este. E 2 vezes 3, raiz quadrada de 6. Fiz a decomposição aqui do 54. 54 é o número par. Calou. 54 dividido por 2 dá 27. 27 dividido por 3, que dá 9. 9 eu divido por 3, que é igual a 3. E 3 eu divido por ele, que é igual a 1. Então, o que nós temos de quadrado? O 3 nós temos 2 vezes, porque a raiz ela é quadrada. Então, 3 2 vezes, vezes 3 e vezes 2. Então, observem que esse 3 aqui, que ele está com expoente, é esse 3 que vai ficar fora do radical. Quem permanece no radical? 3 vezes 2. Portanto, 3 raiz de 6.
E observa que as raízes ficaram igual. Aqui, ó. Raiz quadrada de 24, 2 raiz de 6. Raiz quadrada de 54, 3 raiz de 6. Agora, nós podemos adicionar ou subtrair conforme for a operação. Então, vamos aqui, é mais, né? Então, 24 ficou igual a 2 raiz de 6, mais raiz quadrada de 54, 3 raiz de 6. Então, 3 raiz de 6. Somando aqui, 2 mais 3 é igual a 5. Portanto, nós temos aí 5 raiz quadrada de 6. 2 mais 3, 5, repete a raiz. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 625. Já fiz aqui a decomposição de 625. Todo e qualquer número que termina em 5, ele é divisível por 5. Então, 625 dividido por 5, 125. Dividido por 5, 125 dividido por 5 é igual a 25. E 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Observa que todos eles, ó, nós dividimos apenas por 5, porque todos eles terminam em 5. Como a raiz aqui ela é cúbica, raiz cúbica de 625 menos uma raiz cúbica de 5. Como a raiz é cúbica, nós temos aqui 5 4 vezes, mas sendo raiz cúbica, pega 5 ao cubo. 5 ao cubo vezes 5. Então, 5... Raiz cúbica aqui, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes 5. Eliminando o expoente com o índice da raiz, este 5 aqui é este aqui. Quem permaneceu na raiz foi esse aqui. Então, nós temos 5 raiz cúbica de 5. Então, vamos lá. 600, a raiz cúbica de 625 é 5 raiz cúbica de 5, né? Menos uma raiz cúbica de 5. Observe que as raízes são iguais. Como as raízes são iguais, nós vamos subtrair. Então, 5 menos 1, né? Que eu tenho 5 raiz cúbica de 5 menos 1 raiz cúbica de 5. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Então, 4 raiz cúbica de 5. Vamos aqui para as duas últimas. Raiz quadrada de 343, também já fiz aqui a decomposição. 343 eu divido por 7, que vai me dar 49. 49 também eu divido por 7, que dá 7, ó, 7 vezes 7 é igual a 49, e 7 eu divido por ele mesmo, que é igual a 1. Como a raiz é quadrada, ficou 7 ao quadrado vezes 1. Se fosse raiz cúbica, ficaria um 7. Mas como está pedindo a raiz quadrada, então elimina o expoente do radicando com o índice da raiz. Esse 7 aqui é exatamente esse aqui. E esse aqui, que não tem expoente, é o que permanece na raiz. Portanto, a raiz quadrada de 343 é 7, raiz quadrada de 7. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui ficou 7, raiz quadrada de 7, menos raiz quadrada de 28, que também eu já fiz aqui a decomposição. 28 é par, divide por 2, que é 14. 14 é par, divide por 2, que dá 7. E 7 dividido por 7, que é igual a 1. Raiz quadrada, quem nós temos aqui ao quadrado é o 2. 2 duas vezes, vezes 7. O expoente do 2 é 2. Divide ele com o índice da raiz, portanto, esse 2 aqui é exatamente este aqui. E quem permanece no radical é o 7. Então, ficou 2 raiz de 7. Então, vamos lá. Menos, né? Menos 2 raiz de 7. Então, observe aí que as raízes, né? Observem que as raízes são semelhantes, ó. Raiz de 7, raiz de 7. Vamos diminuir. 7 menos 2, 5. Permanece a raiz. Quem é raiz? Raiz quadrada de 7. Então, está aí. Próximo exemplo é a raiz quadrada de 50 mais a raiz quadrada de 27.
A de 50 está logo aqui em cima. 50 é par dividido por 2, que é 25. 25 termina em 5, divide por 5. Então, 25 dividido por 5 é 5, e o 5 eu divido por ele mesmo, que é igual a 1. Quem nós temos ao quadrado aqui, quem nós temos duas vezes é o 5. Então, 5 ao quadrado vezes 2. Como a raiz é quadrada, então, dividindo o expoente do radicando com o índice da raiz é igual a 1. Né? Quem é 5 elevado a 1 é igual ao próprio 5. Quem permanece na raiz é apenas o número 2. Então, vamos lá? Raiz quadrada de 50, 5 raiz de 2. Então, temos aqui 5 raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 27. Temos o 27 aqui. Bem aqui. 27 eu divido por 3, que dá 9. 9 eu divido por 3, que é igual a 3. E 3 eu divido por 3, que vai me dar 1. Quem nós temos ao quadrado é o 3. Esse 3 aqui, ele fica fora. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 3 raiz quadrada de 3. Esse 3 aqui, que tem o índice, que tem o expoente, ele fica fora do radical. Então, quem vai ficar no lugar da raiz quadrada de 27? 3 raiz de 3. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 27, 3 raiz de 3. E agora nós vamos somar? Nós não podemos somar porque as raízes são diferentes. Que nós temos 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 3. Por esses aqui, ó, a gente finaliza aqui mesmo. Só podemos adicionar ou subtrair quando as raízes forem iguais, certo? Deixa o like, vamos ajudar esse canal a crescer. Professora Ana Lúcia, deixa aqui o meu abraço, desejando tudo de bom para vocês e bom aprendizado. Vamos maratonar no canal e vamos aprender. Ajude esse canal a crescer. Se inscreva, deixa seu like, compartilhe, comente, fale alguma coisa.